Numa noite de luxo, onde só os poderosos tinham vez, uma menina descalça entrou escondida em busca de comida. Mas o que ninguém esperava era que ela fosse parar no centro do salão, dançando com o filho autista do bilionário, mais temido do evento. Quando ele viu aquela cena, parou tudo e fez um anúncio que ninguém jamais esqueceria. O que aconteceu depois vai mexer com você até o último segundo. A noite estava abafada, típica do verão paulistano. Enquanto os carros de luxo se enfileiravam diante do suntuoso Hotel Imperial na Avenida Paulista, a poucos metros dali, uma menina observava tudo em silêncio, escondida entre as sombras de um beco lateral. Seus olhos, grandes e atentos, contrastavam com o corpo magro e o vestido sujo que vestia havia dias. O cheiro de comida que escapava pela lateral do prédio fazia seu estômago doer. Ela não sabia o nome daquele lugar, mas já havia aprendido que, nos eventos com música, ao vivo e homens de terno, sempre sobrava alguma coisa nos lixos dos fundos. Seu nome era Lívia, tinha apenas 10 anos. Não sabia ao certo o dia de seu aniversário. Sabia, no entanto, onde era seguro dormir e onde não era. Sabia correr de policiais, esconder seus poucos pertences e, sobretudo, sabia que não podia confiar em ninguém. Naquela noite, algo nela estava diferente. Era como se uma força a empurrasse para dentro daquele prédio. Não apenas pelo cheiro da comida. Havia algo mais, curiosidade, coragem, ou talvez fosse apenas fome mesmo. Enquanto os garçons iam e vinham pela entrada de serviço, Lívia aproveitou uma distração e deslizou por entre caixas e carrinhos de buffet. Ninguém percebeu. Ela entrou, pisou num corredor de piso branco iluminado por lâmpadas fluorescentes. Sentiu os pés descalços colarem no chão limpo. Seu coração batia acelerado. Mais à frente, viu uma porta entreaberta. Através dela, uma luz âmbar e suave vazava, junto com o som abafado de música clássica. Aproximou-se, olhou por entre a fresta e quase perdeu o fôlego. Nunca tinha visto nada igual. Candelabros pendendo do teto, mesas com toalhas de linho, um piano de cauda no canto e pessoas, tantas pessoas bem vestidas. Pareciam flutuar. Enquanto observava maravilhada, um dos garçons passou correndo e deixou cair um guardanapo coberto de canapés no chão. Quando voltou para buscar, já era tarde. Lívia havia agarrado o pano com as mãos e sumido num dos corredores. Escondeu-se atrás de uma pilastra e devorou os pedaços de comida, como se fosse a última refeição da vida. Com a barriga um pouco mais calma, voltou a espiar o salão. Foi quando viu ele, no canto da sala. Perto da grande janela de vidro estava um menino. Devia ter a idade dela, talvez um pouco menos. Cabelos bem penteados, camisa branca engomada e sapatos brilhosos. Mas o que chamou a atenção foi sua expressão. Ele estava quieto, muito quieto. Enquanto todos sorriam, brindavam e conversavam, ele apenas observava o chão, balançando o corpo de leve para frente e para trás. Curiosa, Lívia saiu do esconderijo e entrou no salão. Seus pés descalços tocando o chão encerado chamaram a atenção de algumas pessoas. Um segurança começou a se aproximar, mas antes que ele a alcançasse, o inesperado aconteceu. O menino olhou para ela. Os olhos dele, tão perdidos segundos atrás, se iluminaram como se tivessem encontrado algo que procuravam há muito tempo. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E antes que alguém dissesse qualquer coisa, ele estendeu a mão para ela. Lívia congelou. Não sabia o que fazer. Estava cercada de gente rica, com medo de ser expulsa ou presa. Mas aquele olhar era diferente. Era um pedido, um convite. Sem pensar, ela segurou a mão dele. A música que tocava mudou. Começou um instrumental suave, quase mágico. E sem saber exatamente como, os dois começaram a dançar. Cambaleantes no início, quase infantis. Mas havia uma harmonia, como se seus passos combinassem mesmo sem ensaio, mesmo sem palavras. O salão parou.
literalmente. Garçons pararam de servir. Convidados interromperam suas conversas. O pianista hesitou por um segundo, mas continuou tocando. Todos os olhares se voltaram para o centro da pista, onde o filho do bilionário, conhecido por ser introspectivo, autista e praticamente não interagir com ninguém, estava dançando com uma menina de rua. O silêncio foi se instalando como um véu. Foi nesse momento que Antônio Montenegro, o anfitrião da festa, o empresário bilionário, dono de uma das maiores holdings do Brasil, apareceu no alto da escada do salão. Seus olhos encontraram a cena. Seu rosto empalideceu, parou de andar. Ninguém ousou dizer uma palavra. Todos conheciam o temperamento de Antônio. Frio, exigente, implacável. Seu filho nunca havia dançado, nunca havia sequer se aproximado de outra criança sem crises. Médicos, terapeutas, professores, ninguém conseguira romper o muro invisível ao redor do menino. Mas ali estava ele, sorrindo, girando, com uma menina descalça e esfarrapada. O olhar de Antônio vacilou. Ele respirou fundo. Por um segundo, parecia que ia explodir. Talvez gritar, expulsar a menina. Mas algo em seu rosto começou a mudar. Seus olhos marejaram. As mãos tremiam levemente. E então ele desceu, degrau por degrau, devagar, em silêncio, sem tirar os olhos dos dois. E antes que qualquer um pudesse entender o que estava acontecendo, ele fez algo que jamais havia feito em toda a sua vida pública. Levantou a mão, interrompeu a música e pediu com voz firme, porém trêmula: "Alguém, traga essa menina até mim." A ordem de Antônio Montenegro ecoou pelo salão como um trovão abafado. "Tragam essa menina até mim", repetiu, agora com a voz embargada. Os convidados se entreolharam. Ninguém ousava se mover. O segurança que antes caminhava em direção a Lívia recuou instintivamente. Pela primeira vez, o homem mais temido da noite parecia humano. A menina congelou no meio do salão. Ela sentia os olhares sobre sua pele como agulhas. Um passo em falso e estaria na rua. Ou pior, já havia apanhado antes por muito menos. Mas o menino, ainda segurando sua mão, apertou-a com força. Seus olhos diziam: "Não tenha medo." Foi então que uma mulher de vestido vermelho se aproximou. Era a secretária pessoal de Antônio, uma das poucas pessoas que ele realmente escutava. Com um gesto delicado, ela se abaixou na altura de Lívia. "Ele só quer conversar, tudo bem?" Sussurrou, sorrindo com sinceridade. Lívia olhou para o menino mais uma vez, depois assentiu com a cabeça. Soltou a mão dele devagar e caminhou com passos tímidos na direção da escada. Sua respiração estava acelerada, os pés frios, o coração em disparada. Antônio a esperava no último degrau, parado como uma estátua de mármore. Quando ela chegou perto, viu que os olhos dele estavam úmidos. O rosto sério, duro, carregado por anos de controle e vaidade, parecia quebrado. Por um instante, ninguém falou nada. A música havia parado. O salão inteiro prendia a respiração. "Qual é o seu nome?" perguntou ele com uma voz baixa, quase rouca. "Lívia", respondeu. A menina, olhando para baixo, com medo de encarar aquele homem. "De onde você veio?" Ela hesitou. Não sabia se devia contar. Não sabia se aquilo era uma armadilha. Mas havia algo na voz dele. Um tremor. Não era raiva. Era dor. E talvez, só talvez, fosse verdade. "Eu moro na rua. Não tenho família. Só queria comer alguma coisa. Não ia roubar nada, eu juro." O bilionário fechou os olhos com força, como se a frase tivesse atravessado seu peito como uma faca. Respirou fundo. "Você sabe quem era aquele menino com quem dançou?" Ela fez que não com a cabeça. "É meu filho. O nome dele é Daniel. Ele é especial. Não fala com quase ninguém. Nunca dançou. Nunca sequer olhou nos olhos de alguém assim." Lívia ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Olhou discretamente para Daniel, que ainda estava parado no mesmo lugar, olhando para ela com uma expressão serena, quase encantada. "O que você fez com ele?" perguntou Antônio,
mas não havia acusação em sua voz. Era uma pergunta sincera, quase desesperada. Eu não fiz nada, só dancei. Essa frase caiu como um raio no coração do empresário. Só dancei. Algo tão simples, tão impossível, tão inacreditável. Antônio então fez algo ainda mais surpreendente. Ajoelhou-se, na frente de todos. Com as mãos trêmulas, tocou o ombro da menina. Obrigado, disse, com lágrimas correndo pelo rosto. Obrigado por fazer meu filho sorrir. As pessoas ao redor mal podiam acreditar. O homem que construíra impérios, que dera ordens cruéis, que afastara todos à sua volta, estava ali, ajoelhado, chorando, diante de uma menina de rua. Aos poucos, aplausos, tímidos, começaram a surgir. Primeiro um, depois outro. Em segundos, o salão inteiro estava aplaudindo de pé, mas Antônio não parecia ouvir nada. Ele se levantou, respirou fundo e anunciou: a partir de hoje, essa menina não estará mais nas ruas. Ela será minha filha também. O silêncio voltou, desta vez carregado de choque. Lívia arregalou os olhos. Pensou que tinha escutado errado. Sua cabeça girava. Minha filha? Sussurrou sem acreditar. Sim, você mudou a vida do meu filho. E acho que talvez possa mudar a minha também. Ninguém ousou questionar. Alguns pensaram em escândalo, outros em exagero. Mas ninguém teve coragem de contrariar aquele homem naquele momento. O evento seguiu por mais alguns minutos, mas o brilho havia mudado de lugar. Já não estavam interessados nas joias, nos discursos ou nas sobremesas. Todos queriam entender o que tinham acabado de testemunhar. No final da noite, enquanto os garçons limpavam as mesas e os convidados comentavam em sussurros, Antônio Montenegro saiu do salão com Daniel em uma mão e Lívia na outra. Lívia ainda não sabia o que aconteceria, não sabia onde dormiria naquela noite, nem se podia confiar naquele homem. Mas algo dentro dela, uma fagulha há muito adormecida, começava a se acender. Esperança. E nas ruas frias de São Paulo, esperança era um luxo que quase ninguém tinha. O dia amanheceu lento, como se o próprio tempo estivesse tentando entender o que havia acontecido na noite anterior. Na cobertura de um dos edifícios mais luxuosos de São Paulo, Antônio Montenegro encarava a cidade com uma xícara de café ainda cheia nas mãos. O sol mal entrava pelas janelas e Daniel estava no chão da sala, desenhando em silêncio, como sempre fazia ao amanhecer. Mas havia algo diferente naquele dia. Daniel cantarolava baixinho. Antônio não disse nada, apenas observou, como quem vê um milagre e tem medo de piscar e aquilo sumir. No quarto de hóspedes, Lívia dormia profundamente. O lençol branco do hotel contrastava com sua pele marcada pela rua. Dormia com os braços encolhidos, como se protegesse o pouco que havia conseguido conquistar. Antônio passou pela porta entreaberta e a viu ali. Não conseguia desviar o olhar. Aquela menina tinha feito em minutos o que nenhuma terapia, médico ou especialista havia conseguido em 9 anos. Daniel havia dançado, sorrido, conectado. Mas agora o mundo lá fora saberia. Ele sabia que, ao tomar a decisão pública de adotar uma menina de rua, em pleno evento de gala, havia disparado um alarme social. E estava certo. Às 10 da manhã, seu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações, alertas da assessoria de imprensa. Precisa se pronunciar imediatamente. O que foi aquilo ontem? A menina está legalmente sob sua tutela. Vai pegar mal com os conselheiros do grupo. A imprensa quer uma nota. E claro, as redes sociais já estavam fervendo. Um vídeo gravado por um dos convidados circulava freneticamente. Bilionário chora e adota menina de rua em pleno evento de gala. Veja o momento emocionante. Alguns comentários exaltavam o gesto. Finalmente um rico fazendo algo com o coração. Que exemplo! Que homem! Outros, porém, traziam tons ácidos. Marketing barato. Essa história tá muito estranha.
Vai adotar quantas mais para ganhar like? Antônio não se importava com os comentários, mas havia uma ligação que ele não podia ignorar. Alô, Antônio, aqui é o Vicente. Precisamos conversar. Vicente era o diretor jurídico do Grupo Montenegro. Um homem direto, rígido, tão frio quanto o próprio chefe costumava ser. Sei por que está ligando. Você colocou a empresa em risco. Coloquei meu filho em primeiro lugar. Você não pode simplesmente adotar uma criança em público como se fosse uma decisão emocional qualquer. Há protocolos, análises, leis. Então, que se faça tudo certo. Eu só fiz o anúncio. Agora tratem de correr atrás do resto. Do outro lado da linha, silêncio. Antônio desligou. Não tinha paciência para protocolos naquele momento. À tarde, Lívia acordou. A princípio, assustada. Não lembrava onde estava. Mas ao ver Daniel na porta do quarto, segurando 2 lápis de cor e um caderno, ela sorriu. E ele também. Desceram juntos. Antônio os esperava na mesa de café da manhã, coisa rara. O ambiente era silencioso, acolhedor e tenso ao mesmo tempo. Bom dia, Lívia. Bom dia, senhor. Não precisa me chamar assim. Pode me chamar de Antônio se quiser. Ou de pai, se um dia se sentir confortável. Ela ficou muda, nunca tinha chamado ninguém assim, nem sabia se conseguia. Olha, sobre ontem, ele começou. Quero que você saiba que eu falei sério. Aquilo não foi teatro. Eu realmente quero que você fique, mas tem um processo legal para isso. Não vai ser de um dia para o outro. Ela assentiu devagar. Eu entendo. Só obrigada por me deixar dormir aqui. E pela comida. Antônio sorriu pela primeira vez em muitos anos sem que fosse ensaiado. Durante os dias seguintes, a notícia dominou os telejornais, sites e revistas. Bilionário adota menina de rua após ela fazer seu filho com autismo sorrir. Era o título mais repetido. Alguns políticos tentaram se associar ao gesto. ONGs pediram entrevistas. Jornais exigiam exclusividade. Mas o que mais incomodava Antônio era o julgamento velado das pessoas com quem ele convivia há décadas. Na reunião de conselho da empresa, os olhares eram nítidos. Havia sorrisos falsos e elogios protocolares, mas bastava um deslize e surgiam os comentários. Você sabe como é? Ela pode não se adaptar. Crianças de rua têm traumas profundos. E se prejudicar o Daniel? E se ela não for o que parece? Antônio ouviu tudo e respondeu com a frieza de sempre. Vocês estão preocupados com o que vão perder. Eu estou preocupado com o que finalmente comecei a ganhar. Mais tarde, numa entrevista forçada, por pressão da assessoria, ele foi direto. Não fiz isso por caridade, nem por imagem. Fiz porque pela primeira vez em anos vi meu filho feliz. E isso não tem preço. A menina trouxe luz para dentro da nossa casa. E onde tem luz, eu fico. Do outro lado da tela, milhões de brasileiros assistiam em silêncio. Alguns chorando, outros ainda desconfiados. Mas todos, sem exceção, tocados. Enquanto isso, na Casa Montenegro, Lívia e Daniel já haviam criado uma linguagem própria. Ele não falava muito, mas escrevia. Ela o ensinava a desenhar rostos. Ele a ensinava a montar quebra-cabeças. E o que ninguém sabia é que ali, longe das câmeras e dos julgamentos, nascia uma amizade que nenhuma fortuna no mundo conseguiria comprar. Em manhã de sábado, chegou fria em São Paulo. No alto da cobertura, enquanto a cidade acordava sob um céu cinza, Lívia sentava-se com Daniel no tapete da sala, cercados por peças de Lego espalhadas. Era o 3º dia desde o evento no Hotel Imperial. 3 dias desde que tudo mudou. Daniel agora soltava pequenos sons enquanto brincava. Não formava palavras ainda, mas Lívia percebia que algo nele se abria aos poucos, como uma janela que range antes de se escancarar. Na cozinha, Antônio observava a cena de longe. Tomava café em silêncio, os olhos fixos no momento íntimo entre as crianças. Parecia ainda não acreditar. Pela primeira vez em muito tempo, não se preocupava com fusões, reuniões ou balanços financeiros.
A única coisa que lhe importava naquele instante estava ali, naquele tapete. Mas a paz não duraria. Às 10 horas, seu assessor de imprensa entrou no apartamento sem avisar. Ele tinha liberdade para isso. Antônio não reclamou. Já sabia que algo o esperava. Precisamos ir ao instituto. Agora. O que houve? O evento beneficente, aquele que sua fundação organiza todo ano. A imprensa estará toda lá. Esperam uma posição sua. E todos querem ver a garota. Antônio olhou para Lívia. Ela riu de algo que Daniel havia feito com os bloquinhos coloridos. Por um momento, considerou recusar, mas sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentá-los de novo. A sociedade esperava um desfecho, uma explicação pública para o que presenciaram. Avise que estaremos lá às 15 horas. Vai levar ela? Sim, ela agora é parte da família e vai subir naquele palco ao meu lado. O assessor hesitou por um instante, engoliu a vontade de argumentar. Conhecia aquele tom. Mais tarde, no carro, Lívia se ajeitava no banco traseiro ao lado de Daniel. Vestia uma roupa nova, simples mas elegante. Ainda se sentia deslocada, como se tudo fosse um sonho prestes a acabar. Preciso mesmo ir? Perguntou ela. Não gosto de muita gente. Eu também não, respondeu Antônio, sem tirar os olhos da estrada. Mas às vezes a gente precisa aparecer para que outras coisas deixem de ser invisíveis. Ela não entendeu completamente, mas gostou da resposta. O Instituto Montenegro era um dos maiores centros filantrópicos do país, focado em educação e saúde para crianças com deficiência. O evento daquele dia reuniria empresários, políticos, artistas e representantes de várias organizações sociais. E, claro, a imprensa. Quando o carro chegou, o burburinho começou imediatamente. Câmeras se voltaram, microfones foram erguidos, jornalistas se empurravam para conseguir a melhor imagem. Mas quando as portas se abriram e viram Lívia sair de mãos dadas com Daniel, o choque foi visível. Ela manteve a cabeça erguida, como Antônio a ensinara antes de sair de casa. Ande como se ninguém pudesse te derrubar, ele dissera, e ela andou. O auditório estava lotado, o palco decorado com banners e luzes suaves. Um mestre de cerimônias já preparava o microfone quando Antônio se aproximou. Quero falar, agora. O apresentador hesitou, mas cedeu. Antônio subiu ao palco, sozinho no primeiro momento. O silêncio se instalou. Todos queriam ouvir o que ele diria. Boa tarde. Começou a voz firme. Eu não preparei discurso. Hoje não vim falar como empresário, nem como filantropo. Vim falar como pai. Alguns sussurros surgiram na plateia. Vocês todos me conhecem. Sabem que sou exigente, rigoroso, inflexível às vezes. Sempre mantive distância das emoções. Achava que isso me protegia. Achava que isso era força. Pausa. Mas então, ela apareceu. Antônio estendeu a mão. E pela lateral do palco, Lívia surgiu, tímida, olhando o chão. Daniel a seguia, um passo atrás. Os dois se aproximaram dele sob uma salva de palmas contida. Essa é Lívia. Ela entrou num dos meus eventos escondida, com fome. Deveria ter sido expulsa, presa, esquecida. Mas por alguma razão, ela encontrou meu filho e dançou com ele. Os murmúrios aumentaram. Em 9 anos eu nunca tinha visto Daniel sorrir daquele jeito. Nunca tinha visto ele se expressar, se entregar. E essa menina conseguiu isso com um gesto simples. Uma dança, um olhar sincero. Uma presença, Antônio. Então se ajoelhou, de novo, diante da multidão. Por isso, diante de todos vocês, eu agradeço e reafirmo o que disse naquela noite. Lívia, se você aceitar, será parte da minha família. Não porque quero parecer bom, mas porque você já é o bem que faltava na minha vida. A plateia explodiu em aplausos, desta vez espontâneos, genuínos. Lívia olhava para tudo sem entender direito. A única coisa que conseguia sentir era um nó na garganta. Ela,
que passou a vida ignorada, invisível. Agora estava ali, no palco, amparada, vista. Ao final do discurso, um repórter se aproximou com o microfone. Lívia, você quer dizer alguma coisa? Ela olhou para Antônio, depois para Daniel, e respirou fundo. Eu só queria agradecer, não por me deixarem aqui, mas por me verem. Nunca fui vista antes. E vou cuidar deles também, igual eles cuidaram de mim. Foi o suficiente para arrancar lágrimas até dos mais céticos. Aquela menina tinha mais dignidade no olhar do que muito adulto com título. Nos dias seguintes, o vídeo da cena no instituto viralizou. A história ganhou alcance nacional. Milhares de mensagens chegaram à Fundação Montenegro oferecendo ajuda, apoio e até adoção de outras crianças. Mas dentro daquela casa, longe das luzes e dos flashes, a única coisa que importava era outra. Lívia agora tinha um quarto, Daniel, uma amiga, e Antônio, uma alma em reconstrução. Na manhã seguinte ao evento no instituto, a cidade já não falava de outra coisa. As imagens da menina negra, de pés descalços e olhar humilde, sendo acolhida pelo homem mais temido da elite paulista, estavam em todos os jornais, TVs e redes sociais. Mas naquela segunda-feira, às 9 horas, a situação tomou proporções ainda maiores. Antônio Montenegro convocou uma coletiva de imprensa nacional, algo que não fazia há mais de uma década. O auditório da sede do Grupo Montenegro, na Vila Olímpia, ficou lotado em minutos. Câmeras de televisão disputavam espaço com celulares e gravadores de jornalistas de todo o país. A tensão era visível. Todos esperavam uma retratação, ou, ao menos, um discurso cauteloso que amenizasse o impacto social da adoção. Mas o que aconteceu ali, ninguém poderia prever. Vestindo um terno azul escuro e sem gravata, algo extremamente incomum para ele, Antônio subiu ao palco com um semblante calmo. Atrás dele, a bandeira do Brasil, da empresa e 2 cadeiras vazias. Sem notas em mãos, sem teleprompter, ele começou. Obrigado a todos por virem. Hoje não falo como presidente do Grupo Montenegro, falo como cidadão, como pai e principalmente como homem que precisou ser transformado por uma criança. Alguns jornalistas já ligavam suas câmeras. Todos sabem o que aconteceu. E muitos se perguntam, foi por emoção, por impulso, por marketing? E a resposta é, não. Antônio então olhou para o fundo do palco e fez um gesto. 2 pessoas entraram. Lívia, usando um vestido azul, claro, simples e bonito, e Daniel com uma camisa social branca. Eles caminharam juntos até as cadeiras atrás de Antônio. Lívia segurava um caderno na mão. Daniel, uma pequena caixa colorida. Estou aqui para anunciar algo que não é apenas simbólico, disse Antônio, voltando-se para a plateia. É oficial. Após reunião com o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Juizado da Infância, iniciei formalmente o processo de adoção legal da menina Lívia Oliveira da Silva. A sala congelou. E mais do que isso, continuou, estou criando em nome dela e de meu filho a Fundação Dois Mundos, voltada para a inclusão de crianças em situação de rua e com deficiência intelectual. Vamos construir ainda neste semestre o primeiro centro de acolhimento e expressão artística para crianças abandonadas com foco em autismo e integração social. A sede será em Paraisópolis. Um burburinho se espalhou. A elite deste país precisa parar de financiar apenas tapetes vermelhos. Precisamos olhar para o chão, para quem pisa descalço, para quem dança mesmo sem música, como essa menina fez. A repórter da maior emissora de TV ergueu o microfone. Senhor Antônio, isso é definitivo? O senhor está mesmo adotando uma menina de rua? Sim, com orgulho. Outro jornalista perguntou. E não teme repercussões? Perda de contratos? Resistência dos acionistas? Se eu perder clientes por fazer o que é certo, então talvez nunca devesse tê-los tido. Eu não estou adotando uma menina de rua, eu estou ganhando uma filha.
O silêncio foi absoluto. Depois, aplausos. Longos, verdadeiros. Lívia, em lágrimas, olhou para Antônio. Pela primeira vez, algo dentro dela se libertou. Uma emoção que nunca sentira. Um sentimento de pertencimento que doía de tão forte. Mais tarde, nos corredores da empresa, vieram os comentários abafados. Isso vai virar novela. Ele enlouqueceu. Está cavando a própria ruína. Mas, curiosamente, os números do Grupo Montenegro dispararam nas redes. Novas empresas procuraram o grupo. ONGs do mundo todo começaram a enviar convites para parcerias. A imagem pública de Antônio se transformou do dia para a noite. Mas para ele, isso era irrelevante. O verdadeiro prêmio estava em casa. Naquela noite, enquanto Daniel desenhava um novo mural na parede do quarto, um desenho que misturava casas, estrelas e dois bonecos de mãos dadas, Lívia estava sentada no colo de Antônio, lendo um livro infantil. Ele não lia com ela, ele apenas escutava. A voz dela ecoando suave, como se cada palavra reconstruísse os tijolos que faltavam em seu coração. Foi então que Daniel se aproximou com a pequena caixa que carregava desde cedo. Entregou a Antônio. Dentro havia duas pulseiras feitas de elástico colorido, artesanais, singelas, cada uma com um nome: Lívia e Daniel. Antônio engoliu seco. Foi ele que fez, disse Lívia. Disse que agora somos irmãos de verdade e que isso é para sempre. O bilionário mais poderoso do país chorou em silêncio. Aquela pulseira valia mais que qualquer ação, contrato ou patrimônio. Era o símbolo daquilo que nem o dinheiro compra. Amor verdadeiro. Era inevitável. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. A adoção da menina de rua por Antônio Montenegro e a criação da Fundação Dois Mundos tornaram-se o tema principal em todos os programas de TV, capas de jornais e colunas de opinião. Durante os primeiros dias, a maioria das reações foi positiva. Comentários como "finalmente um bilionário com consciência" ou "essa menina vai mudar o Brasil" pipocavam em toda parte. No entanto, conforme a poeira da emoção inicial baixava, começaram a surgir os olhares tortos, as vozes disfarçadas e, principalmente, as críticas veladas. Na sala de reuniões do Conselho do Grupo Montenegro, o clima era tenso. "Antônio, precisamos conversar sobre o impacto disso no mercado", disse Amadeu, um dos sócios mais antigos. "O impacto está sendo positivo", retrucou Antônio. "Estamos com um aumento de procura, mais mídia espontânea do que em qualquer campanha paga, e nossa reputação nunca esteve tão alta. No curto prazo, sim, mas e os investidores internacionais? Há quem diga que você está desestabilizado emocionalmente, agindo por impulso." Antônio cruzou os braços. "Eu agi por amor, e se isso assusta o mercado, o problema é do mercado." Os demais membros evitaram contato visual direto. Ninguém queria peitar o chefe, mas todos sabiam que a decisão dele mexia com estruturas mais profundas do que simplesmente a imagem da empresa. Em outra ponta da cidade, em grupos de WhatsApp da alta sociedade, o escândalo fervia. Ele pegou uma menina da rua, negra, e colocou dentro de casa. "É isso mesmo? Coitada da criança, vai ser usada como vitrine de caridade. Isso vai virar filme. Aposto." A elite não sabia lidar com a quebra de narrativa. Eles, que sempre doaram cifras silenciosas a instituições distantes, se sentiam ameaçados com a coragem de alguém que deu o rosto, a casa e o coração. Lívia começou a sentir o peso disso. Na escola particular onde foi matriculada, os olhares vieram antes das palavras. No primeiro dia, uma garota se recusou a dividir a carteira com ela. Outra soltou um comentário baixo no banheiro. "Você nem sabe quem era seu pai. Aposto que nem sabia ler direito antes disso." Lívia ficou calada, mas ao chegar em casa, chorou escondida no quarto. Daniel a encontrou assim, sentada no canto, com os braços cobrindo o rosto. Ele não sabia como lidar com o choro de outra pessoa.
mas pegou uma folha e desenhou 2 bonecos sorrindo, lado a lado. "É a gente", disse com esforço. Ela sorriu. Mesmo em lágrimas, Daniel estava tentando. E isso valia mais do que 1000 palavras. Enquanto isso, nas redes sociais, uma nova onda se formava. Começaram a surgir vídeos questionando a autenticidade do gesto de Antônio. "Foi uma jogada de marketing", diziam. "Ela foi realmente adotada ou é só um projeto de imagem?" Outros resgatavam o passado rígido do empresário, tentando pintar um quadro de hipocrisia. Antônio viu tudo, leu cada linha e não se abalou. "Deixa falarem", disse ele à sua equipe. "Enquanto eles falam, nós vamos trabalhar." Ele começou a visitar comunidades carentes, conversar com assistentes sociais, ouvir professores de escolas públicas. Tudo sem câmeras, sem imprensa. Ele não queria aplausos. Queria transformação real, e ao seu lado sempre estava Lívia. A menina, antes acuada, começou a entender a dimensão de sua nova posição. Sabia que estava sendo observada, julgada, usada como símbolo, mas mais do que isso, começou a sentir o poder de inspirar outras crianças como ela. Em uma dessas visitas, numa ocupação na Zona Leste, uma menina chamada Rafaela a abordou. "Você é a menina da TV? Aquela da dança?" "Sou." "É verdade que ele te adotou mesmo?" "É. E você acha que alguém como eu também pode ter sorte assim?" Lívia se agachou na altura dela. "Não é sorte. É que um dia alguém viu em mim algo que eu mesma não via. E você também tem isso aí dentro. Só falta o mundo ver." Rafaela sorriu e abraçou Lívia como quem abraça a própria esperança. Enquanto o lado humano florescia, o lado político fervia. Deputados conservadores começaram a usar a história como arma. Pediram investigações sobre os fundos da fundação. Denunciaram adoções fora dos padrões legais. Até o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi envolvido. Mas o processo de adoção seguia firme. Antônio contratou os melhores advogados, psicólogos, assistentes sociais. Fez tudo como manda a lei. Não deixaria que um gesto de amor fosse desfeito por vaidade institucional. Mas nem tudo era ataque. Uma corrente de apoio crescente se formava. Artistas, influenciadores, ex-alunos do Instituto começaram a se posicionar. Um documentário independente sobre a história foi iniciado. E pela primeira vez, uma pesquisa mostrou que mais da metade da população via Antônio Montenegro não apenas como empresário, mas como ser humano. Enquanto isso, em casa, uma pequena revolução acontecia. Lívia já ajudava Daniel com exercícios de fala. Ele passou a conseguir formular frases curtas, pequenas opiniões. Passou a gostar de música. Queria dançar de novo. Uma noite após o jantar, ele apontou para a TV. "A gente é família mesmo?" Antônio, que até então lavava os pratos, parou. "É sim, filho, e nada vai mudar isso", Lívia completou. "Agora somos 3, e ninguém quebra o que é de verdade." E naquela noite, ao invés de luzes brilhantes ou manchetes, o lar foi iluminado por algo que nenhuma fortuna compra: paz. O tempo passava, e o apartamento dos Montenegro já não era o mesmo. Antes, tudo era silencioso, meticulosamente organizado, quase estéril. Agora, os ambientes ganhavam vida com desenhos. Colados na geladeira, brinquedos pelo chão e vozes reais, preenchendo os espaços antes ocupados apenas por silêncio e ordens. Lívia começava a se sentir enfim em casa. No início, era estranho. A cama era macia demais. O lençol cheirava a sabão caro. O banheiro tinha tantos botões e registros que ela preferia pedir ajuda, mas aos poucos foi se adaptando. Antônio a tratava com delicadeza. Nunca forçava nada, apenas oferecia, e ela, com o tempo, passou a aceitar. Daniel, por sua vez, florescia diante dos olhos de todos. Seu progresso era visível.
com o acompanhamento certo e, sobretudo, com o vínculo afetivo com Lívia, começou a avançar na fala, na concentração e, o mais impressionante, nas interações sociais. Em uma tarde qualquer, no consultório da fonoaudióloga, ele olhou para a irmã e disse: "Quer desenhar comigo depois?" A profissional congelou. Era a primeira vez que Daniel formulava uma pergunta completa e espontânea. Lívia sorriu de orelha a orelha e respondeu: "Quero sim." O vínculo entre eles não era forçado, era puro, orgânico. Ele a via como uma ponte segura para o mundo. E ela, como alguém que agora tinha por quem lutar, se tornava ainda mais forte. Mas nem tudo eram flores. À noite, sozinha no quarto, Lívia às vezes chorava. Sentia culpa por ter tido sorte, enquanto outras crianças continuavam nas ruas. Sonhava com os becos que conhecia, os cheiros dos abrigos, as vozes das outras meninas com quem dividia restos de pão. Às vezes, sentia que estava traindo algo ao viver naquele conforto. Antônio, atento como nunca estivera com ninguém antes, percebeu. Certa noite, sentou-se ao pé da cama e disse: "Você não está traindo ninguém. Está apenas vivendo o que sempre mereceu. E um dia, quando estiver pronta, poderá voltar lá, mas não como antes. Vai voltar como quem pode fazer a diferença." Ela não respondeu, mas guardou cada palavra no coração. Aos poucos, começaram a criar rituais de família. Toda sexta-feira era a noite do filme. Escolhiam juntos, com direito a pipoca e refrigerante. Aos domingos, faziam café da manhã juntos, mesmo que ficasse tudo uma bagunça. Daniel adorava quebrar ovos. Lívia ria, da cara de desespero de Antônio, tentando fritar pão na manteiga. Esses pequenos momentos eram as sementes de algo grandioso. Uma nova família se formando, não pelo sangue, mas pela escolha. Em uma reunião com os advogados, Antônio assinava os últimos papéis da adoção definitiva de Lívia. A psicóloga do juizado fez questão de ir até ele. "Senhor Montenegro, preciso dizer, o que o senhor está fazendo muda mais do que essa família. Está mudando o conceito de lar para milhares de pessoas." Ele apenas assentiu. Sabia disso, mas não fazia por causa da imagem pública. Fazia porque finalmente amava alguém de verdade. Certa tarde, ao buscar Daniel na escola, uma professora se aproximou e contou. Ele sorriu o tempo todo hoje. Pela primeira vez, dividiu o brinquedo com outro aluno sem que ninguém pedisse. Disse que queria levar a irmã para conhecer a sala dele. Lívia, que ouvira a conversa, segurou o choro. Para ela, aquilo era mais do que progresso. Era prova de que estavam no caminho certo. Mas o momento mais marcante daquela fase aconteceu numa data inesperada: o aniversário de Antônio. Ele nunca comemorava. Evitava festas, presentes, cumprimentos. Mas naquele ano, encontrou, ao acordar, uma pequena mesa com café feito por Lívia, com a ajuda da empregada, bilhetes desenhados por Daniel e um cartão escrito à mão. "Feliz aniversário, pai. Hoje, a gente não comemora só o seu nascimento. Comemora também o dia em que o senhor nasceu de novo." Ele não resistiu. Chorou como uma criança. Naquele dia, entendeu que tudo o que havia construído antes, patrimônio, reconhecimento, poder, era nada perto daquilo que agora tinha dentro de casa. Mais tarde, quando perguntaram a ele numa entrevista se não sentia saudade da sua vida antiga, respondeu: "Não, a vida antiga era uma parede. Agora eu tenho janelas. E através delas, vejo 2 pequenos milagres todos os dias." A frase viralizou, claro, mas como sempre, o que importava mesmo para Antônio era o que acontecia longe das câmeras. Certa noite, sentados na varanda, olhando a cidade lá embaixo, Lívia perguntou: "Por que você me escolheu?" Ele olhou para ela, pensou por um instante e respondeu: "Não fui eu que te escolhi, Lívia. Foi você que me encontrou." Ela sorriu e deitou a cabeça em seu ombro. Daniel se aproximou com seu cobertor favorito e se aninhou entre os dois. Ali,
Na varanda de um apartamento luxuoso, mas com um amor simples e real, uma nova família se formava. 3 vidas marcadas pela dor, agora unidas pela coragem de recomeçar. Se passaram 9 anos. São Paulo, ainda intensa e apressada, seguia engolindo dias e cuspindo noites, como de costume. Mas no coração da cidade, entre prédios corporativos e avenidas barulhentas, havia um lugar que destoava do concreto ao redor. O centro 2 mundos de dança e inclusão. Ali, dezenas de crianças ocupavam o espaço todos os dias, aprendendo mais do que passos coreografados. Aprendiam a se reconhecer, a se respeitar e a ocupar o lugar no mundo que sempre lhes foi negado. No centro daquele palco de esperança, uma mulher erguia os braços e conduzia um grupo com maestria. Era Lívia Montenegro, agora com 19 anos, bailarina formada, educadora social, reconhecida internacionalmente por seu trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade e pessoas com deficiência. Ela dançava como quem respira. Cada movimento carregava a leveza que só quem já sentiu o peso do abandono pode traduzir em arte. Seu corpo agora era testemunho de superação. E naquela noite, o centro estava lotado. Uma apresentação especial celebrava o aniversário da fundação, que já havia transformado a vida de centenas de jovens. Na primeira fileira da plateia, um senhor de cabelos grisalhos segurava uma rosa branca e observava tudo com os olhos marejados. Antônio. Ao lado dele, Daniel, agora com 18 anos. Sentado com postura serena, o olhar fixo no palco. Ele havia evoluído imensamente. Embora ainda enfrentasse desafios próprios do espectro autista, havia aprendido a lidar com o mundo e a encontrar seu lugar nele. Estava prestes a ingressar na faculdade de design gráfico. Quando as luzes do palco se apagaram, o público aplaudiu de pé. Mas nada se comparava ao momento seguinte. Lívia voltou ao palco, segurando o microfone com as mãos trêmulas. Há 9 anos, eu entrei numa festa procurando comida. Saí de lá com uma família. Hoje, eu devolvo ao mundo o que recebi. E se me permitem, quero chamar ao palco a razão disso tudo. Ela estendeu a mão. Antônio hesitou. Depois se levantou. Subiu ao palco sob aplausos emocionados. Lívia o abraçou. Um abraço longo, silencioso. Esse homem não me salvou, disse ela com a voz embargada. Ele se deixou ser salvo por mim. E por isso, hoje, ele é mais do que meu pai. Ele é meu amigo, meu porto seguro e, acima de tudo, a prova viva de que as pessoas podem mudar. Antônio tentou falar, mas a voz falhou. Só conseguiu dizer: obrigado por ter me escolhido também. A plateia explodiu em lágrimas. Não havia como resistir. Na saída, um menino se aproximou de Lívia. Você também era de rua? Era, sim. E como fez para virar tudo isso? Ela se ajoelhou, olhou nos olhos do garoto e respondeu: eu acreditei em mim e tive sorte de alguém acreditar junto. Naquela mesma noite, o vídeo da apresentação e do discurso de Lívia viralizou. Em poucas horas, jornais internacionais noticiavam: ex-moradora de rua emociona o mundo com história de adoção e superação no Brasil. Na manhã seguinte, uma ligação inesperada. Alô, aqui é da Unesco. Recebemos indicação do seu nome para o Prêmio Internacional de Educação Transformadora. Lívia se emocionou, mas não chorou. Sabia que aquilo era fruto de um caminho que começou com passos tímidos e uma dança improvável. Hoje, ela dorme no mesmo quarto que um dia lhe pareceu grande demais. Mas agora, aquele espaço tem vida, memória e significado. Fotos nas paredes, cartas de crianças, bilhetes do irmão e a pulseira de elástico que Daniel fez anos atrás ainda está lá, intacta. Na varanda, Antônio assiste o pôr do sol com uma xícara de chá. Nunca imaginei que a coisa mais importante que eu faria na vida
seria dar a mão para uma criança no meio de uma festa. Daniel se senta ao lado dele. Às vezes, é no improviso que a vida mostra o roteiro certo, diz o rapaz, agora comunicativo, dono de frases cheias de alma. Pai e filho trocam um sorriso silencioso, e no céu de São Paulo, entre nuvens e buzinas, paira a certeza de que quando o amor entra sem convite, é porque ele veio para ficar. E agora me diga, você acredita que todos merecem uma chance de recomeçar, como Lívia teve? Comenta aqui o que você faria se visse uma criança invisível aos olhos do mundo. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Aqui, cada história toca o coração de verdade.